Olá, meu amigo, olá, minha amiga. Eu vou mostrar a vocês agora um vídeo de uma mulher que foi expulsa do Congresso de Jovem aí no estado de Pernambuco, Congresso de Jovem da Assembleia de Deus, né? Mulher expulsa do Congresso de Jovem, né? Pois está possuída, meus irmãos. Que vergonha é essa? Que vergonha é essa para nós cristãos, para o Evangelho, no Congresso de Jovem, isso mesmo, no Congresso de Jovem, aí no estado de Pernambuco, das Assembleias de Deus, a mulher fica endemoniada e mais de 5 homens, 4, 5 homens, tinha até um rapaz lá de bermuda, subiu e saíram arrastando, expulsaram a mulher do Congresso, em vez de expulsar o demônio da mulher, em vez de tirar o demônio da mulher, expulsaram ela do Congresso, tiraram ela do Congresso, saíram arrastando ela. Eu vou mostrar a você este vídeo. Homens de Deus, cadê os senhores? Cadê a autoridade dos pastores? Enquanto a mulher estava lá endemoniada, e aquele tumulto de 3, 4, 5 irmãos, e chegando mais, tirando aquela mulher do Congresso, o pregador continuou pregando. Olha, meu amado, olha, meu querido, presta muita atenção no recado de Papai do Céu. Os céus estão se abrindo para você agora. Deus está te dando visão, Deus está te dando visão espiritual. Olha só, eu duvido se este congresso fosse o povo os irmãos da Universal. Eu duvido que no ajuntamento, no culto dos irmãos da Universal, uma pessoa cair endemoniada, ficar manifestada para o pastor não correr lá e expulsar aquele demônio daquele corpo, que é assim que tem que fazer e assim que tem que ser feito. Eu duvido que no ajuntamento, no congresso dos irmãos da Deus Amor, eu duvido, Deodó, que uma pessoa cair endemoniada, eu duvido o pastor não parar a pregação e ir lá e libertar aquela alma. Eu duvido eu estando em cima de um púlpito, eu estando no culto ar livre, eu estando no congresso desse, eu tiver a oportunidade, a pessoa cair endemoniada, vir endemoniada, perto dessa mulher, eu ter essa oportunidade, porque tem que deixar a pessoa trabalhar, tem que deixar a pessoa dar lugar para Deus trabalhar. Eu duvido que eu não fosse lá e não ia precisar de muita coisa não, meus irmãos. É só chegar lá, na autoridade do nome de Jesus, e expulsar o demônio, porque quando a pessoa cai endemoniada, é Deus dando a oportunidade, é Deus dando a você a oportunidade do nome dele ser glorificado, é Deus permitindo que você liberte aquela alma. Mas que vergonha, os irmãos de paletó, gravata, tudo em cima arrastando a mulher sem autoridade nenhuma. Eu duvido se fosse na igreja congregacional paraibana, pastor Sebastião Mendes, aquele abraço para ele no em cima e libertar essa alma. Se fosse o pastor Sebastião Mendes pregando aí, vendo isso, o qual foi meu pastor, ele trabalha muito nessa área de libertação. Exaltado seja Deus, não estou exaltando o homem não, irmão, é só um exemplo para você. Eu duvido se essa irmã tivesse na igreja congregacional paraibana e acontecer isso para ela não sair liberta no nome de Jesus, tem que sair liberta. Agora o problema é que a Assembleia de Deus, ela não trabalha muito na área de libertação, ela não prioriza muito isso. E, pasme, teve um pastor da Assembleia de Deus, famoso, e a irmã falou que ele disse: eu não quero esse negócio de expulsar demônio aqui dentro da congregação não. E não demorou muito para sair o escândalo dele aí nas rádios, que ele tinha adulterado, não falar o nome. Entendeu? Então, temos essa multidão aí no Congresso, né? Porque a Assembleia de Deus trabalha muito com festa. A festa foi Deus mostrando a vocês aí. Deus mostrando que Ele quer um povo que busca Ele no jejum e na oração. Deus mostrando que Ele quer um investimento espiritual. É espiritual. Há muitos pastores vestindo de festa, porque festa tem brusa, e brusa é dinheiro. Festa tem bandeira, e bandeira dá dinheiro. Festa tem isso, tem aquilo, tem comida, tem ingresso, dá dinheiro. E é Deus permitindo aos senhores, dando visão do céu aos senhores, que há muitas festas que o pastor está se alegrando, mas o pastor não está se alegrando, porque há muitas festas, a honra e a glória é para o político, está sendo para o político, está sendo para o pastor e não está sendo para Jesus. E o Satanás saiu glorificado aí nesse congresso, onde essa mulher foi arrastada, expulsaram a mulher e não expulsaram o demônio da mulher. Se fosse os irmãos da Universal, da Deus Amor, da Congregacional Paraibana do Brasil, duvido, Deodó, que essa senhora não tivesse sido liberta. Meus irmãos,
Lá em Marcos 16, 17, Jesus disse para os discípulos, e para mim e para você também, disse assim: e estes sinais seguirão aos que não creem. Em meu nome expulsarão os demônios. Foi isso que Jesus falou? E estes sinais seguirão aos que não creem? Foi não? Como é que está escrito aí? E estes sinais seguirão aos que creem. E então, irmão, se você crê, vai lá, minha irmã. Vai lá, liberta aquela mulher. Vai lá, meu irmão, se você crê, vai lá. Que é crer. Se você crê, se você tem fé que vai expulsar o demônio, então vai se cumprir, se senhor, se senhora, e o nome de Jesus vai ser glorificado na sua vida. Quando eu vi esse vídeo, eu não ia nem gravar vídeo. Mas quando eu vi isso, eu senti um desejo de coração de gravar e trazer para você essa mensagem do céu para você, que Deus não está se agradando com esse negócio de festa, só visando. Deus é um Deus de festa, mas festa espiritual no céu com a alma que aceita Jesus. Essa alma chegou aí oprimida. Quem sabe esta mulher chegou aí feliz por esse congresso, e de repente o capiroto entrou nela, a entidade entrou nela, e foi a oportunidade que os senhores tiveram de exaltar e fazer que o nome de Jesus fosse glorificado na vida dessa mulher, libertando ela em nome de Jesus. Mas não, continuaram pregando. Como é, não, às vezes o pregador tem que saber se Deus quer usar ele na palavra, ou numa hora dessa libertação, tem que parar a pregação e ir lá. A prioridade do culto é alma, é libertar as almas. A prioridade do culto não é isso, não. A prioridade do culto não é um bom sermão, não. É o poder de Deus, crescendo a graça do conhecimento. A prioridade do culto é almas. É alma. Eu posso pregar bonito, falar inglês, mas para Deus o que vale é ganhar almas. Aí a mulher chegou oprimida, saíram arrastando a mulher, né? Porque muitas congregações, né? Eu fui assembleano, eu fui membro da Assembleia de Deus, passei quase 5 anos, 4 anos é alguma coisa, né? E o que eu vejo é que quando tem congregação assim, muitos aí chama só os das congregação, né? E não convida jovens de outras congregações, não, porque não querem. Então vocês acham que Deus está se agradando com isso? Se é um congresso de jovens só para a congregação de vocês, os jovens, e por que não convida os jovens de outras congregações? Assim como o meu saudoso pastor José Pereira da Hora, da Igreja Evangélica Cristã fazia. Eu fui presidente da mocidade 3 anos. 3 anos eu fui presidente da mocidade da Igreja Evangélica Cristã. E quando o pastor organizava culto da mocidade, o pastor mandava carta de convite para as mocidades de outras igrejas, até mesmo da Assembleia. Mas coisa que muitos dos senhores da Assembleia não fazem, porque o objetivo muitas das vezes é: agora cadê a autoridade dos pastores? Cadê a autoridade do pregador? Do que adianta pregação e não ter poder? E não ter poder. Então veja, meus amados, veja, meus queridos, o que aconteceu. A mulher, ela foi expulsa do congresso de jovem, acusada de estar possuída, né? E saíram arrastando a mulher, expulsaram a mulher do congresso, mas não expulsaram o capiroto da mulher, não expulsaram a entidade da mulher. Você sabe o sofrimento de uma pessoa endemoniada? Você já ficou endemoniado alguma vez? Já ficou endemoniado alguma vez? Não, glória a Deus, não dê brecha. Não dê brecha. Todas as pessoas endemoniadas, ela apela, ela implora, ela grita por socorro, para que alguém, algum irmão, irmã, alguma pessoa chegue lá, bota a mão na cabeça dela e tira o demônio dela, porque um endemoniado, uma mulher endemoniada, que é o caso dessa que eu vou mostrar agora, ela não consegue, endemoniado, não consegue tirar o demônio de si, não. O demônio não expulsa o demônio. Então você é a maior autoridade espiritual aqui do planeta Terra, no mundo espiritual. Não se expulsa o demônio dando uma facada na pessoa endemoniada, dando um tiro, matando, arrastando pelos cabelos, com grito. Não se expulsa o demônio, é na autoridade. A autoridade não é falando com amor baixinho: saia, em nome de Jesus, alisando a cabeça, saia, em nome de Jesus desse corpo, viu? Ou então gritando: saia, com gritaria, não. A autoridade é a certeza, é a convicção que você chega lá.
Em nome de Jesus, demônio, sai desse corpo agora, e vai para o inferno, não volta nunca mais. Você sabia que o demônio tem medo de ir para o inferno? Enquanto você vê muita gente dizendo aí, eu quero ir para o inferno, eu quero ir para o inferno. Saiba que o inferno é tão tenebroso, é tão terrível, que os demônios têm medo de ir para o inferno, porque sabem que até o inferno vai ser lançado largo de fogo. Então, meus irmãos, no Congresso de Jovens aí em Pernambuco, da Assembleia de Deus, daquele pastor que mandou derrubar a igreja lá do engenho Jussara, lá do quintal da irmã lá, né? A mulher ficou manifestada e não expulsaram o demônio. Que autoridade os senhores têm? Deus já deu, Jesus já deu essa autoridade, mas vocês não tomam posse, não adotam, né? Porque a Assembleia de Deus trabalha muito com louvor, né? Prega avivamento, mas gosta de tocar nos vasos. Quando Deus começa a usar, ele toca nos vasos. Né? Muitos não querem revelação, não querem ser expulsar demônio. Aí acontece uma coisa dessa aí, fica aí o escândalo, a decepção. Olha só, irmão. Vou mostrar a você agora mais de 4 irmãos arrastando a mulher do Congresso. A mulher onde ela tá, aparece até um rapaz lá de bermuda lá, onde a mulher está precisando ser liberta. Onde ela precisa que expulse o demônio dela, né? Expulsar ela do Congresso lá, certo? Ó. Cadê? Vamos lá. E o pregador continua pregando. Olha. Olha quanto irmão tem levando ela, ó. Ó. Cheio de jovem, cheio de homem de Deus, mulheres de Deus aí. Como é que Deus vai usar se não dá lugar? Olha quanto irmão levando a mulher endemoniada. Ó. Olha quanto irmão aí, tudo de paletó. Cadê a autoridade? Honra esses paletó, irmão. Honra esse paletó, vaso. Cadê a autoridade dos senhores? Essa mulher tem que ser liberta, em nome de Jesus. Até uma bobeira que ia ir lá ajudar. Então, veja só. E o pregador continua pregando lá, a maior pregação. É o poder de Deus. O pregador tem que saber se Deus quer que ele prega ou que ele para a pregação e vá lá libertar aquela alma. A prioridade do culto é a alma. Eu posso chegar na sua congregação e você disser, vamos ouvir um louvor pelo irmão Josias. E na hora de louvar, toda a igreja, o pastor quer ver eu louvando, mas Deus pode querer usar eu na revelação, pode querer usar eu em outra coisa. Tem que saber isso, pregador, né? Ficar só pregando e a alma lá oprimida de Satanás rindo da cara da congregação, do congresso todo. Então, vamos, gente, buscar os dons espirituais, porque esses dom de expulsar demônio, dom de revelação, dom de línguas estranhas, dom de profetizar, não é para depois do arrebatamento, é para agora. E esses dons é para nós, é para mim, é para você. Mas, irmão Josias, eu não fui lá porque eu não tenho um dom de expulsar demônio. Você acha que você não tem? Você, quando vê uma pessoa endemoniada, ou quem sabe você viu essa mulher endemoniada, você ficou com o desejo de ir lá em cima e dizer, olha, sai desse corpo agora, demônio. No nome de Jesus, sai. E vai para o inferno, volta nunca mais. Você sentiu esse desejo? Quando você vê uma pessoa demorada, você não tem medo, você não tem dúvida de que você vai lá e expulsa. Então vá lá e expulse, irmão, porque não precisa esperar o dom, a chamada, não. Não precisa você achar que tem ou não tem o dom, não. No momento que você crê que você vai expulsar o demônio, né, no momento, porque essa promessa não é só para quem tem a chamada de expulsar o demônio, não. Essa promessa é para mim e para você. Está lá em Marcos, que eu já li, 16, 17, que diz, Jesus disse para mim e para você, Jesus disse essas palavras para os apóstolos, e para ele e para você, disse assim, e estes sinais seguirão aos que não creem. Aos que não creem, não. Ele disse, esses sinais seguirão aos que creem. Então, se você não crê, não vá. Se você tem dúvida, não vá. Se você tem medo, não vá. Tem medo de demônio? Não vá. É para o demônio ter medo de você, não é você ter medo do demônio, não. Porque quando o demônio olha para você, ele vê em você o sangue do Cordeiro, ele vê em você a maior autoridade espiritual, ele vê em você a imagem e semelhança de Deus. Se eu olho para você, você é uma mulher, eu vejo você mulher. Você é um homem, eu vejo você um homem. Mas o mundo espiritual, as entidades, eles sabem quem tem a fé de expulsar ele. Então, quando um endemoniado, uma pessoa endemoniada olha para você, o demônio que está naquela pessoa, ela sabe se você tem fé ou não de expulsar ele, até ficar com medo.
Aí vai te acusar, vai querer parar você, né? Mas você, se você não tem medo de expulsar demônio, não tem medo dessas coisas, pode ter certeza. Pode ter certeza. Pode ter certeza. Não tenha dúvida não. Você for lá no nome de Jesus, ele é expulso e o nome de Jesus é glorificado. E depois que você der lugar a Deus, deixar Deus te usar, meu irmão e minha irmã, aí sempre Deus vai permitir que pessoas endemoniadas caiam perto de você para você libertar essas almas. Então, o maior culto é a libertação das almas. O maior culto, o maior congresso para Deus, não é você estar gastando dinheiro com bandeirinha, comprando bandeirinha, farda bonita, todo fardado, né? O maior congresso para Deus é ver você vestindo no mundo espiritual, é você libertando as almas. Não quer dizer, para que congresso? Para que congresso se você não liberta as almas? Acontece um negócio desse aí, ninguém liberta a alma. Para que congresso se não há almas se rendendo aos pés de Jesus? Para que congresso se por acaso é visando isso? Porque, como eu falei, a Assembleia de Deus tem a mania de socorrer os jovens de lá. Não quer jovem de outra igreja no congresso, né? Então, mas todo mundo quer ir para o céu. Como, irmão? Como é que nós vamos para o céu se a gente não ama os irmãos da nossa congregação, se dá a paz do Senhor a quem é da nossa congregação, né? Quem é da outra congregação, a gente não dá porque a gente é melhores do que eles. Então fica difícil de Deus operar na minha, na sua vida com essa mentalidade de religioso. Então isso aqui, ó, Satanás foi glorificado nesse congresso, irmão. Foi ou não foi? Não libertaram a alma. Não libertaram. Cadê a autoridade dos pastores? Dos jovens? Cadê os jovens do fogo? A alma saiu aprisionada e ninguém libertou. Aqui foi Deus dando a oportunidade do nome dele ser glorificado nesse congresso. Mas, como todo mundo sabe, tá aí até o irmão Josias aqui gravando um vídeo, né? Indignado com isso aí, tá vendo? Que o nome de Jesus não foi glorificado nesse congresso. Aí quando eu digo que não foi, aí eu tenho certeza que tem gente que fica com raiva. Mas o meu objetivo aqui é fazer você pensar, é fazer você acordar para Jesus. Chega de religiosidade, chega disso. Vamos buscar o poder de Deus, vamos libertar as almas oprimidas das garras de Satanás, né? Porque, né, no congresso tinha tudo, ó. Tinha irmão de paletó, tinha os jovens tudo bonitinho, né? Tinha pregação, mas cadê a libertação da alma? Cadê Jesus sendo glorificado aqui, libertando essa alma? Vão atrás dessa alma, façam uma visita a ela e procure orar por essa alma, invista nela no mundo espiritual e liberte em nome de Jesus esta alma, já que não fizeram no congresso. Então, meus queridos, meus amados, os dons do Espírito Santo não é para depois do arrebatamento, é para agora. Invista nas coisas espirituais. Bota essa mocidade de joelho para se consagrar, ciclo de oração. Mas não, hoje as congregações só pensam em festa, é muito investimento em festa, né? Em festa, e é muita festa. Que Deus abençoe em nome de Jesus. Mas eu fiquei muito triste em ver este cenário aqui, né? Porque para expulsar o demônio é tão fácil, irmão. Não precisa de muita gente, muita coisa, não é assim não. Expulsando, arrastando para fora. O demoniado não, é libertando. Então, que os pregadores peçam a visão de Deus, porque às vezes você é convidado para pregar e Deus quer lhe usar em outra área. Tem que saber disso. Fica na paz, fica na bênção. Até o próximo vídeo, se assim papai permitir, em nome de Jesus.